Na aula de hoje nós vamos falar sobre os materiais que envolvem a parte de higienização interna, tá? Alguns dos materiais que eu estou apresentando aqui já foram discutidos nos módulos anteriores. Então, se atente de novo a isso. Pode ser que se você pegar a lista de compra individual e juntar, vai ter coisas repetidas. De novo, só se atente a isso, mas eu vou deixar a lista final já eliminando esses possíveis erros, tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar com microfibras, tá? Trabalharemos com um tipo de microfibra e duas opções. O que seriam isso? Seriam as microfibras de 230 GSM. Por que 230 GSM? Costumam ser mais baratas. Então a gente trabalha com as microfibras mais baratas, onde que os plásticos, borrachas, os carpetes, eles aguentam um pouco mais de, entre aspas, desaforo, tá? Então não vão prejudicar a minha parte interna. Eu estou separando aqui as microfibras com bordas, tá? Mas vocês podem utilizar também com corte a laser. Fica a critério de vocês. Corte a laser é um pouquinho mais caro, eu não acho que há uma necessidade para isso. Essas com borda já é o suficiente. Eu estou usando dois tipos de cores, tá bom? As verdes e as laranjas. Por quê? Eu estou separando vidro do resto do carro na parte de dentro. Eu não vou transportar sujeiras para o meu vidro, tá? São níveis ou são tipos de sujeiras diferentes. Então eu vou utilizar uma microfibra apenas para vidro. Então todas as minhas microfibras laranjas são apenas para vidro. Do começo ao fim é só vidro, tá bom? Então são microfibras que vão durar muitos anos, se bem cuidadas, e a sujeira que vier a ficar vai ser de vidro. Então eu vou lavar elas apenas sozinha, tá? As demais são as verdes, que envolvem couro, tecido, plásticos, borrachas, cinto, tá? São as minhas verdes, mas as minhas verdes não vão ser as mesmas verdes da minha parte externa, do motor, de uma lavagem a seco, tá bom? São só da parte interna. Não quero misturar tipos de sujeira. O motor é um tipo, caixa de roda é outro tipo, interior é outro tipo e vidro é outro tipo, tá? E a lavagem vai ser também vai ter essa diferença, tá bom? Eu coloquei aqui o meu aparelho de ozônio. Eu já vou deixar aí na lista de compra para vocês nesse módulo, mesmo que eu não vou falar sobre ele neste módulo, mas no módulo anterior, no módulo seguinte. Mas aqui nós temos um aparelho de ozônio, tá bom? Um Vier Mini, tá? Da Vier, um Mini. Eu vou falar com vocês melhor no próximo módulo sobre ele, mas eu já vou deixar aqui na lista de compra para vocês, tá? Vamos trabalhar aqui com uma escova de cerdas siliconadas de silicone. E essa escova aqui, ela vai servir para quê? Vai ser um auxílio, aonde ela é feita para escovar pelos de cachorro, pelos de gato, cara, é top demais, tá? Em vez de eu ficar com o meu aspirador de pó, o bico dele forçando, e vai danificando tanto o bico do meu aspirador como o patrimônio do cliente, tá? Seja ele carpete, seja ele tecido ou riscando couro, seja o que for, eu posso vir com uma esfregação mecânica primeiro desse cara, aonde eu venho juntando toda a sujeira e depois eu venho fazendo a aspiração daquele bolo de sujeira, tá bom? Nós vamos mostrar como isso funciona, tá? E é uma escova que a durabilidade dela é altíssima. Eu tenho há mais de um ano e meio, e nem as pontas das cerdas começaram a ser danificadas, tá? Porque eu sei o momento que eu vou usar e sei como vai ser usado, tá? Então muita gente não conhece esse tipo de escova. Deixa eu mostrar mais perto. Ó, tá vendo? Ó, ela tem as cerdas de silicone, tá vendo? E elas são feitas para isso. Muito boa essa escova aqui, tá bom? Vamos utilizar, eu tenho essa escovinha aqui, que é para ser colocada numa furadeira. Ela tem um biquinho que vai na furadeira. São cerdas extremamente macias, tá? E se é na furadeira, ela tem um movimento de rotação, um movimento no seu próprio eixo, tá bom? Sendo sentido horário, sendo sentido anti-horário. A furadeira você consegue escolher o sentido. Eu utilizo esse cara aqui para limpeza de carpetes,
dependendo da situação, para limpezas de bancos de tecido, tá bom? Aí nós vamos conversar, mas nunca eu utilizo em forro de teto, pelo amor de Deus, forro de teto, isso aqui está proibido. Forro de teto, de novo, vou falar a primeira vez e vou refalar, ou vou falar várias vezes ao longo desse módulo. Forro de teto é apenas microfibra, mais nada, microfibra e mais nada, tá? Mas nos ajuda a ganhar velocidade de limpeza, tá bom? Com esta escova de cerdas macias. Vou utilizar aqui um pincelzinho de maquiagem, nesse caso aqui eu tenho da Estus, mas as minhas cerdas são aqueles de maquiagem, sabe? Igualzinho, você pode pegar até esses de maquiagem e comprar, não precisa ser da Estus, esse é mais caro. Mas eu tenho um conjunto dele, podendo ser maiores, as cerdas maiores, mais finas, podendo, enfim, são 1, 2, 3... São 4 pincéis, tá? Esses pincéis não podem ser utilizados produtos químicos nele, tá? E eles vão ser utilizados para o quê? Para retirada de pó, de entradas de ar, de botõezinhos, limpeza de telas, LCDs, black pianos, as partes mais sensíveis do carro, onde eu tenho que ter um atrito extremamente baixo, e quando realizar ou quando tiver esse atrito, que vai ter esse atrito, ele não pode danificar a minha estrutura. Então ele é um ótimo cara que vai me dar um acabamento e até na entrega, 1 horinha antes da entrega do seu carro, você passa esse cara no seu carro todo, tirando o pozinho de cima para baixo, tá bom? Nós vamos falar sobre isso no show off, lá no último módulo de entrega de carro. Eu tenho um pincel, mesmo conjunto de pincéis da parte externa para a parte interna, tá bom? Aqui, cerdas mais rígidas, e esse aqui vão ser feitos para esfregar, tá? Eu selecionei a cor verde aqui em cima, eu coloquei uma fitinha, vocês podem pintar ou comprar de cores diferentes, mas é um conjunto inteiro desse pincel, que tem cerdas maiores, cerdas menores, cerdas mais gordas, enfim, tem vários tipos onde eu consigo acessar e limpar todo o interior. Plásticos, borrachas, couro, enfim, eu consigo limpar tudo com esse cara. Lembrando, é apenas uso interno. Tem uso externo e tem os usos internos, tá? Eu tenho 2 tipos de, ou 2 kits de pincel. Eu tenho esse aqui, que é tipo um cotonete, deixa eu mostrar mais perto para vocês. Esse aqui, olha só, é tipo um cotonetezinho. Tá vendo que a ponta desse cotonete, ela é de espuma? Olha lá, tá vendo? Tá? Lembrando, esse cotonete, ele não pode ser utilizado produto químico, tá? Vamos utilizar ele para quê? Para acessar cantinhos que são difícil acesso. Por exemplo, saídas de dutos de ar que fica no painel, nós vamos utilizar, eles vão entrar ali e nós vamos realizar essa esfregação. Então entra certinho sob pressão e essa espuminha, ela acaba apertando e você atrita, retirando sim todo o pó que está ali e realizando toda essa limpeza. Claro que eu faço isso mais no processo de entrega, porque além de ter o pincel, um APC, que aí eu posso utilizar, eu tenho uma máquina a vapor que vai nos auxiliar ou facilitar essa limpeza, tá? Então, quando tudo estiver seco, eu venho com esse cara aqui e faço a parte de limpeza. Em cantinhos de difícil acesso, eu consigo limpar bem, mas cuidado, usou o produto APC ou molhou, essa espuminha vai acabar danificando, você terá que comprar um novo conjuntinho, tá? Eu tenho 2 desse, são bem baratinhos, mas se souber utilizar na hora certa e no momento certo, dentro do processo de limpeza, são caras que vão durar pra caramba, tá bom? Eu tenho aqui um aplicador de microfibra, tá bom? Vocês podem ter um aplicador, vocês podem ter aquela esponjinha que nós utilizamos no motor, nas partes externas também, pode ser. Mas lembrando, o aplicador ou os aplicadores, dependendo do tipo, tem que ser para partes internas. Se é um para plásticos, é o aplicador do plástico. Se é para couro, tem o aplicador do couro. Entendeu? Então vocês vão separar por tipo de material o tipo de aplicador, tá bom? Mas pode ser esses de microfibra, você consegue fazer numa área maior, ou podem ser aqueles mais baratinhos de espuminha, tá? Eu tenho todos os tipos. Eu utilizo esses de microfibra para quê? Para eu realizar uma vitrificação, uma hidratação de
couro, ele não danifica em nada e é um cara que eu consigo deixar saturado, uma durabilidade altíssima. Aplicadores, lembrando, diferente dos externos para os internos e diferente até dos internos para os tipos de materiais e superfície que nós vamos hidratar. Eu não posso ter uma mistura de 2 ou 3 tipos de produto aqui dentro desse aplicador, tá? Eu tenho aqui minha melamina, minha esponjinha mágica. Minha esponjinha mágica, vocês vão entender do que esse cara é, para que ele serve, mas ele serve para, vamos lá, todo mundo conhece como uma limpeza de couro, mas nós vamos colocar como uma validação no processo de limpeza de um couro ou de um plástico, seja o que for. Nós vamos entender, mas temos nossas esponjinhas mágicas, tá? As famosas melaminas aqui para nos auxiliar no processo de limpeza interna. Temos aqui também uma esponja, você já conhece essa escovinha de cerdas macias da Chemical Guys, crina de cavalo, tá? Ela tem quase a mesma função deste cidadão aqui, tá? Então ela pode ser utilizada em carpetes, como esse pode ser utilizada em bancos de tecido, como esse pode, tampa de porta-mala, na parte de dentro do porta-mala ali, aquela parte onde cobre o step, ambos podem, tá? E essa lembra que nós utilizamos na caixa de roda? Também, tá? Só que essa é manual e essa é com utilização de uma furadeira, de uma rotativa, seja o que for. No caso aqui é uma furadeira e essa é manual, tá? Mas ambos são cerdas macias diferentes aqui. Esse aqui crina de cavalo e esse aqui são fios sintéticos, tá? Mas são ambos macios, tá? Então, muito boa. E se você souber utilizar, nós vamos explicar quando for utilizar, como utilizar, vocês terão uma ótima durabilidade em cima de qualquer uma dessas duas, tá? Temos aqui também a nossa máquina a vapor. Nós já utilizamos essa máquina aqui na parte de motor, sem muito segredo, mas a maior utilização dessa máquina para nós, como é uma máquina da Cartier, ela é a SC 2500C, ela vai muito bem para a parte interna, tá? Então nós vamos entender um pouco melhor capacidade, produção, purgar ela antes de utilizar, e para a parte interna esse cara aqui é muito bom, dá mais profundidade, maior qualidade, maior velocidade, tá? E de certa forma o vapor que sai aqui, a temperatura com que ele está aqui, nos ajuda sim a amolecer sujeira e até a matar alguns tipos de bactérias, fungos, ácaros, sei lá, o que vier a ter dentro do duto nós vamos ver. Mas uma máquina a vapor aqui nos auxilia. Essa aqui é portátil, ótima para fazer delivery, tá? Você que faz serviço de estética aí e leva para casa de cliente ou para oficina, eu trabalho dentro de uma oficina, tá? Mas mesmo assim, dentro de um espaço como o nosso, ela é muito boa, um ótimo custo-benefício, tá bom? Temos aqui a nossa extratora. Essa extratora aqui é da hora. Essa extratora aqui é da IPC. Vou botar aí para vocês, tá? E esse cara aqui é o cara que vai realizar a limpeza nos carpetes, nos bancos de tecido, tá? Parte do porta-mala e até nos carpetes, dependendo da situação, você até pode utilizar nos carpetes, caso você faça um trabalho mais completo, tá? Então essa extratora ela serve como aspirador de pó e também serve como uma bomba d'água. Então ela solta uma água e automaticamente ela puxa, então ela vai enxaguar a minha superfície com que meu produto agiu, tá? Com que fez com que o produto soltasse a sujeira, traz já para dentro dela já todo o produto e toda a sujeira que você removeu no processo de higienização, tá? Ah, mas Renato, eu não tenho dinheiro para comprar uma extratora. Tudo bem. Na parte de higienização, lá na aula de limpeza de bancos de tecido e carpete, eu vou mostrar para vocês a utilização dela e a utilização de um aspirador que pode sugar água. Aí vocês vão ver os pontos positivos e os negativos desses casos, vocês vão entender, vocês vão poder fazer dos dois jeitos de uma forma correta. Mas temos aqui também nossa extratora. E um aspirador de pó, que eu não botei aqui, mas nós temos também um aspirador de pó para realizar a aspiração, tá? Da sujeira. Diferente mas a extratora também aspira pó? Aspira? Mas vocês vão entender o porquê que eu utilizo aspirador de pó e não extratora para fazer tudo de uma vez só, tá bom? Então a apresentação dos materiais estão aqui. Você vê que
são muito menos materiais, tá? A higienização interna é o seguinte, é menos teoria, menos material, menos produto, porém muito mais atenção. Então a parte de limpeza nós vamos conversar bem sobre cada superfície a ser limpa para não gerar mancha e limpar de uma forma correta, tá? Então se preparem que as primeiras aulas são mais fáceis e as demais requer mais atenção, tanto do profissional quanto de você que está aí do outro lado da tela aprendendo, tá? Na próxima aula nós vamos conversar sobre produtos, tá? Aí juntaremos todas essas ferramentas aqui junto com os produtos para a gente conseguir limpar. E aí dentro de cada aula, de cada superfície, nós vamos pegar o produto e o material apresentado e nós vamos entrar mais a fundo, tá bom? Fechou? A gente se vê, até a próxima aula, toma um café, um cappuccino e a gente se vê na próxima aula. Valeu e tchau!